Conexão Clube Tambaú. Em dia com a saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, a cada 2 minutos morre uma pessoa devido a uma enfermidade cardiovascular. A incidência entre o público mais jovem vem aumentando consideravelmente. A situação se agrava, pois poucas pessoas sabem reconhecer os sintomas de um infarto. Cerca de 2% dos brasileiros já sofreram esse tipo de problema. E para falar sobre esse assunto, nós estamos em linha com a cardiologista Tauane Frazão. Bom dia, doutora Tauane, seja bem-vindo aqui na Rádio Clube FM, ao seu Conexão Clube Tambaú. Bom dia, é um prazer estar esta manhã falando um pouquinho sobre esse tema tão importante. A gente trazia aqui um dado alarmante que falava que a cada 2 minutos uma pessoa no Brasil sofreria um infarto. É isso mesmo, doutora Tauane? Ou a gente aqui acabou, alarmando demais para essa situação? É isso mesmo, né? O infarto, ele é a doença que mais mata, não só no Brasil, tá? Mas no mundo todo, a doença que mais mata é a doença cardiovascular, o infarto mesmo. Josval. Agora, qual é o tipo de doença cardiovascular que mais mata? Porque tem várias doenças cardiovasculares. Então, qual a que mais mata? Qual que é o perigo? Onde é que reside o perigo nesse momento? O que mais mata, de fato, é o infarto, tá? É a doença que mais mata. Mas, geralmente, por trás do infarto, vai ter uma doença cardiovascular, como a hipertensão, uma diabetes mal controlada, um estilo de vida, às vezes sedentário, uma dieta não adequada. Então, você vai ver que é multifatorial. Mas a doença mesmo que mais leva ao óbito no Brasil e no mundo é o infarto, são as artérias entupidas. Doutora Tauane, como reconhecer os primeiros sinais de que a pessoa pode estar infartando? Tem como identificar? Tem sim, tá? O corpo, ele dá sinais, não é verdade? Então, muitas vezes a pessoa vai ter uma dor no peito, aquela sensação de aperto, de queimação. Ela pode irradiar tanto para o membro superior esquerdo, que é mais comum, mas também pode ser para o direito ou para a mandíbula. Pode também irradiar para as costas. Mas às vezes não vem aquela dor típica. Às vezes você tem apenas um mal-estar, ou às vezes uma falta de ar, ou aquele suor frio. Enfim, tem pessoas que têm associado a náuseas, vômitos. Então, você vai ver que tem muitos sinais e sintomas que podem estar sinalizando para você um infarto. Mas o principal não ignore esses sinais. O que eu percebo que as pessoas esperam ficar insuportável para ir para um médico. Quando, na verdade, o corpo já vinha dando sinais há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses. Quando a gente vai perguntar, não, doutor, eu realmente já sentia essa dorzinha quando eu fazia um esforço físico mais importante e quando eu parava, melhorava, né? E a pergunta fica, e por que não procurou antes, né? Mas é essa sensação que fica, que as pessoas acabam indo ao médico quando realmente está insuportável, quando, na verdade, o seu corpo já estava manifestando sinais de dor, seja dispneia, que é o cansaço, seja aquele mal-estar, aquela sudorese. Seja o que for, o seu corpo ele dá sinais e nós precisamos estar atentos e principalmente com o nosso check-up em dia, para justamente evitar uma catástrofe, uma morte súbita, um infarto grave, entendeu? Tudo isso é prevenível, totalmente prevenível. Doutor Erli, bom dia. No que diz respeito ao grau parentesco, ou seja, a hereditariedade, a genética, a partir de que grau parentesco, um exemplo, meu pai faleceu de infarto, vou citar aqui o caso, um exemplo, meu pai com 42 anos faleceu de infarto, minha avó também faleceu de infarto, minha avó materna, meu pai e minha avó materna, minha mãe outro dia quase infartou, eu tenho que começar a me preocupar também, doutora? Tem que começar a ir no cardiologista. Por quê? Porque você aí fecha critério para história de doença aterosclerótica coronariana familiar precoce, ou seja, parente de primeiro grau infartou ali cerca dos 40 anos, ou seja, precocemente. Então, você precisaria realmente, exato, morte súbita, né, que quanto mais jovem, né, você vê esse aumento realmente
da gravidade do evento. Isso é uma realidade. E aí, realmente, nesses casos, precisa de ter uma diligência maior em relação ao check-up, ao estilo de vida, a mudança de estilo de vida e a prevenção. Aqui a gente fala de maneira maciça na prevenção, porque nós percebemos que está diretamente relacionado com causas modificáveis. Doutora, Josival, novamente, a pergunta é o seguinte: a senhora fala da necessidade de prevenção, de logo cedo buscar o cardiologista para saber, e fala de uma série de problemas aí. Agora, o serviço público de cardiologia, de atendimento cardiológico para as pessoas, não tem sido mais complicado do que, por exemplo, não é fácil encontrar isso no postinho, não é fácil encontrar nas unidades de saúde, enfim, não é um serviço assim mais complicado. Como é que a população pode ter, enfim, o acesso que é recomendado? Olha, nos últimos anos a cardiologia aqui na Paraíba tem avançado muito. Eu lembro que há 5 anos atrás, 7 anos atrás, a gente não tinha grandes serviços de cardiologia, como, por exemplo, o Hospital Metropolitano. A gente tinha pouquíssimas opções, mas hoje o número de atendimentos ambulatoriais no Hospital Metropolitano, eu trabalho lá também. Nós temos o Hospital Santa Isabel, que eu também trabalho lá pela via pública. No Hospital Universitário Nova Esperança, a gente também atende. Eu não atendo mais no CAIS Jaguaribe, também atende como um cardiologista. Então, eu vejo que, graças a Deus, a nossa rede pública tem dado essa ênfase ao atendimento terciário, ao cardiologista. E nossa população, de uma maneira geral, ela tem tido uma assistência maravilhosa. Eu não sei se você sabe, mas foi fundado um programa que eu também trabalhei, chamado Coração Paraibano, onde temos 24 horas do serviço com cardiologista. Em qualquer cidade da Paraíba que alguém infartar, em tempo real vai ter um cardiologista avaliando o eletro e, se necessário, manda até helicóptero pegar. Então, hoje nós temos 3 centros de hemodinâmica na rede SUS e todos os pacientes que têm tido infarto agudo do miocárdio com supra, que é o mais perigoso, digamos assim, têm tido assistência imediata. Então, assim, de uma maneira geral, eu posso testemunhar que a Paraíba tem avançado demais nessa assistência ao coração do paraibano, e isso tem me alegrado muito como paraibana e como cardiologista. Eu tenho visto realmente uma progressão, os dados mostram, né, eu não tenho agora de cabeça o dado, mas o número de assistência que tivemos no ano passado, nos nossos paraibanos infartados, foi assim um número extraordinário. Então, de uma maneira geral, o sistema público tem tido progressões significativas, mas eu ainda bato na tecla que a decisão ele também precisa abarcar a conscientização do estilo de vida do paraibano. Eu sempre costumo dizer aos meus pacientes e nas entrevistas que a prevenção cardiovascular ela começa no supermercado. Na maneira com que você faz a feira, na maneira com que você cozinha, na maneira com que você estaciona seu carro. Estaciona o carro mais longe, não pega o elevador, sobe escada. Então, essas pequenas decisões diárias vão beneficiando os nossos corações. Doutora Tauane Frazão, estamos conversando com a médica cardiologista, falando, né, sobre situações relacionadas principalmente ao infarto. Eu estava lendo aqui que essas situações vêm acontecendo com o público jovem de cada vez mais frequente. Tem algum motivo para isso, doutora Tauane? Quais as outras causas, né, que a gente pode observar, que a gente possa estar pontuando aqui para algumas pessoas? Por exemplo, né, ansiedade, irritabilidade, pressão alta, enfim, o que pode estar acontecendo com esse público mais jovem para que a gente possa estar observando cada vez mais essa recorrência de infartos? O estresse, a ansiedade, a carga de trabalho tem sido um grande vilão, porque acaba liberando alguns hormônios que aumentam a pressão, batimento cardíaco, causam um estresse oxidativo, é ruim. Outra coisa que eu percebo muito no público jovem, há um aumento exorbitante no uso de cigarro eletrônico. Você sabe que faz um mal absurdo para o coração, danifica as artérias do endotélio, então predispõe à formação de placa de gordura. E o pessoal tem um mito que o cigarro eletrônico é melhor
do que o cigarro convencional. E a verdade é que não é, tá? Então, tanto o cigarro convencional como o cigarro eletrônico, que tem aumentado, principalmente aí o vape, né? Nos jovens, é um vilão cardiovascular que também tem ajudado demais esse aumento do número. E, além disso, o estilo de vida, tá? Então, percebemos que há um excesso de peso, você vê os números crescendo em relação a sobrepeso e obesidade nos jovens, e isso vem acompanhado com alimentação inadequada. Então, você vê o brasileiro como um todo, ele consome muito sódio, ele precisa consumir 5 gramas, o brasileiro consome 12 gramas, é um número realmente absurdo. Muita gordura, gordura trans, muitas vezes uma alimentação multiprocessada, porque nós preferimos aquele alimento fresco que vem direto da terra para o prato. Então, tudo isso vai elevando o risco cardiovascular, e eu não posso deixar de falar do sedentarismo, né? As atividades físicas regulares, elas são importantes demais. E não só a atividade física, que é você estar se movimentando, mas principalmente você ir para uma academia ou fazer caminhadas regulares, algo que você vai fazer de maneira constante. Eu costumo dizer, sempre, pelo menos, para o público jovem, pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada, ou seja, tem que suar. Não pode ser aquela atividade leve de caminhada, não, tem que suar, tem que ser pelo menos moderada. Além disso, a gente percebe também outros vilões como pressão alta e colesterol alto. Isso é muito importante a gente falar, porque o colesterol alto tem um cunho familiar e muitas vezes não traz sintomas. Então, o público jovem que não vai ao médico regularmente nem sabe que tem o colesterol alto e fica ali com o colesterol alto durante muitos anos, e isso, com certeza, predispõe lá na frente a um evento cardiovascular. Ei, tem uma pergunta aqui da nossa produção. Jefferson está querendo saber aqui outro assunto relacionado à arritmia. Perguntando assim, que casos um quadro de arritmia pode chegar ao infarto, doutora? Geralmente o que a gente vê é um infarto, principalmente se for de uma artéria específica, a coronária direita, ela pode dar arritmia por conta do estresse do miocárdio. E aí, essas duas coisas podem aparecer juntos no hospital, mas geralmente o infarto que dá arritmia. Agora, a arritmia ela é perigosa porque a arritmia, dependendo da arritmia, ela pode causar morte súbita, tá? Então, você pode, como já foi dito aqui, morrer dormindo, se você tiver algumas arritmias determinadas, não todas, mas uma taquicardia ventricular, alguns tipos de arritmia podem sim causar morte súbita. Ô, doutora, já que está nesse assunto aí, explica para as pessoas o que é que caracteriza a arritmia. Como é que a pessoa está com arritmia e ela não sabe? O que é que um sintoma de arritmia, para que as pessoas possam entender isso? Perfeito. Em relação a sintoma, o principal sintoma da arritmia ou é a palpitação, aquela sensação de sua frequência cardíaca está alta, ou a tontura e desmaio, síncope. Então, sem dúvidas, em larga escala, são esses 3 principais sintomas que levam o paciente com arritmia ao cardiologista. Ou tem uma tontura, ou tem um desmaio. Às vezes o paciente chega, inclusive, ponteado na cabeça, ou com o olho roxo, ou palpitação. Mas o sinal, o que é que você vê na prática? Ou a frequência cardíaca alta, acima de 100, ou a frequência cardíaca baixa, abaixo de 50. Então, hoje, como é muito difundido aqueles oxímetros, depois da era Covid, muita gente tem oxímetro em casa. Então, muitos pacientes chegam no meu consultório, doutora, eu coloquei o oxímetro e vi que minha frequência cardíaca está 40. Aí chega no consultório. Ou, doutora, eu botei o oxímetro e vi que minha frequência está 130. Ou nesses relógios inteligentes também que vê frequência cardíaca. Então, aí eles chegam no consultório para a gente poder fazer aí a propedêutica e o diagnóstico corretamente. Mas quando se fala de sintoma, sem dúvida, os sintomas de alerta, de alarme, que leva o paciente ao cardiologista é a tontura, o desmaio ou palpitação.